Boa noite, meus irmãos e amigos. Mais uma vez, aqui juntos, né, para celebrarmos mais um evangelho feito aqui pelo Centro Espírita Irmãos de Batuíra. Aqui quem vos fala é a Luísa, que me propus a fazer essas gravações no intuito de levar um pouquinho mais a palavra de Jesus, do Evangelho, para todos aqueles que muitas vezes não podem ir à casa, ou mesmo aqueles que podem, mas gostariam de ouvir novamente as palavras do Evangelho para melhor refletir sobre elas. Então vamos lá, para mais essa oportunidade que Deus está nos dando nesta noite de hoje. Convido a todos vocês a elevar o pensamento ao mais alto dos céus e vamos assim pedindo a Jesus que esteja conosco em mais uma noite de Evangelho em nosso lar. Ah, Jesus, acalme a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa ter um bom entendimento das palavras hoje ditas aqui. O Evangelho é também um estudo, porque a partir do nosso entendimento, de um melhor entendimento, nós estamos mais aptos a colocar isso tudo em prática. Então, esteja conosco, nos intuindo, abrindo a nossa mente, fazendo com que cada palavra seja absorvida pela nossa alma, para que dessa forma, Senhor, nós possamos caminhar mais lado a lado contigo. Obrigado por esta oportunidade dada a cada um de nós aqui presentes nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, para darmos continuidade no Evangelho do capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, nós estamos falando dos mundos, de todos eles, falamos do primitivo, falamos na semana passada dos mundos de provas e expiações, e hoje vamos trazer os mundos regeneradores ou regenerados, né? Para que nós possamos compreender um pouco melhor essa caminhada que o Espírito faz, não é? Então, nós falamos lá atrás que o Espírito nasce simples e ignorante, ainda sem a condição moral, e aí ele renasce, a primeira encarnação dele é em mundos primitivos. Um pouco mais melhorado na questão da moral, porém não muita, né? Ele passa pelos mundos de provas e expiações, onde ele vai aprender um pouco mais, né? Vai trabalhar ainda mais a sua reforma íntima. A dor existe, o mal existe, isso tudo é necessário para o espírito. E hoje nós vamos adentrar aí aos mundos regeneradores, que para nós, espíritos que estamos nessa evolução, já tivemos em primitivo, mundos de provas e expiações, estamos aí a caminho desses mundos regenerados. Claro, né? Sempre gosto de lembrar que de acordo com os esforços de cada um. Os esforços são individuais, cada um deve fazer o seu, procurando sempre trabalhar a reforma íntima. Mas o nosso próximo passo para mais um degrauzinho que vamos subir na nossa evolução é reencarnarmos, se assim, né, trabalharmos aqui ainda neste plano de provas e expiações, vamos reencarnar em mundos regeneradores, ok? Então, vamos lá, né? Vamos procurar entender um pouquinho disso aí. Então, o Evangelho nos traz que há muitos, em todo o nosso planeta, relembrando aquilo que eu disse, há muitas formas da gente enxergar esses mundos. E que não há só um mundo único de expiação e prova, nem um único mundo de primitivo e nem um único mundo só
de regeneração. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó: entre as estrelas que cintilam, né, no grande azul do céu, quantos são os mundos como vossos, designados pelo Senhor a expiação e provas? Mas existe também os mais miseráveis e os melhores, como existem os que não são transitórios. Desculpe, os que são transitórios, os quais podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário girando em torno de um ponto central, né? Então, olha só, o nosso planeta todo, né? Não tem, como eu disse, um só mundo primitivo, nenhum só mundo de provas e expiações, nenhum só mundo regenerado, né? Então, girando, arrasta com eles os mundos primitivos, que onde tem, né, o exílio de provação, né? Então, no mundo primitivo, há aquela, como eu falei, aquela dificuldade ainda do espírito em lidar com a questão da moral. Aí trabalha um pouco mais, vem os mundos de provas e expiações, onde ele vai passar pelas provações da vida, e depois onde ele vai para o mundo regenerado, onde ele começa a conhecer um mundo melhor, mais feliz, que o mal ainda predomina, mas não com tanta força como era nos outros mundos. Então, já foi falado desses mundos, né? A gente está falando aqui já tem algum tempo, onde a alma recém-nascida é colocada, a primeira encarnação do espírito no mundo primitivo, né? Enquanto desconhecedora do bem. Então, foi lá para onde ela foi enviada. E do mal, ela pode caminhar até Deus. Então, olha como é maravilhoso pensar dessa forma, né? Então, ele diz que a alma pode caminhar até Deus, senhora dela mesma, pois seu livre-arbítrio, já foi dito quão dotada é a alma de faculdades imensas para fazer o bem. Mas, infelizmente, existem as que, né, dão para trás, vamos chamar assim, né, que sucumbem. E Deus, não querendo aniquilá-las, permite que elas vão a esses mundos onde, de encarnações após encarnações, se purificam, se regenerem e assim voltarão dignas da glória que lhes eram destinadas. Então, no item 16, está dizendo que o planeta é muito grande e tem muitos mundos, né? Como esses que nós estamos estudando aqui. E que o primeiro, assim como os outros, é oportunidade que Jesus, que Deus nos dá de caminhar por esses mundos, porque cada vez que nós reencarnamos, nós não somos mais iguais. A gente trabalha, né, sempre na nossa encarnação, por menor que seja o nosso empenho, nós estamos trabalhando de alguma forma. Então, nós não vamos para o próximo mundo igualzinho como estamos agora, no sentido moral, né? E isso também não é uma coisa que é 100% das pessoas. É claro que muitas pessoas ainda estão muito voltadas para o mal, para o orgulho, para a vaidade, e estacionam o seu adiantamento, né? Então, tem esses espíritos também. Mas vamos falar daqueles que estão aí se esforçando, né? Para passar por esses degraus a fim de melhorar em cada volta, em cada encarnação aqui no planeta, para se tornar pessoas melhores. Então, os mundos regeneradores, eles servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, o mundo regenerador, ele ficou ali, né, naquele patamar de que, assim, o espírito já passou pela falta da moralidade, pela dificuldade toda no mundo primitivo, aí ele vem para o mundo de provas e expiações, passa por todas as suas expiações e provas, e ele está agora, regenerando, tentando aí seguir uma caminhada, né, se melhorando, se regenerando, para poder seguir para os mundos, para o mundo de regeneração. Então, a alma que se arrepende, ela começa a encontrar a calma, o repouso, a purificação, né? Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito
a leis que regem matéria. Como eu disse, ainda tem mal, né? Nos mundos regenerados ainda tem mal, mas uma proporção muito menor. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas está livre das paixões desnorteadas, da quais sois escravos. Então, lá no mundo de regeneração, não há mais o orgulho, não é mais o orgulho que faz calar o coração. A inveja que tortura, o ódio que sufoca. A palavra amor está escrita em todas as fontes. Uma igualdade perfeita regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir a Ele cumprindo as suas leis. Então, olha que bênção, né? Passamos por um mundo onde a gente já está assim, numa caminhada diferente dessas demais que nós já fizemos até então. Por isso que é tão importante a cada encarnação aproveitarmos o máximo dela. Essa que nós estamos agora, seja qual for a nossa idade, ainda dá tempo de procurar nos melhorarmos, olharmos internamente para os nossos defeitos e procurar transformá-los em virtude, né? E uma das formas de fazermos isso é a implantação do Evangelho dentro das nossas vidas. Tirar o Evangelho do papel e colocar eles dentro da nossa vida, na nossa conduta diária. Em casa, com pai, com mãe, com filho, com companheiro de jornada, no trabalho, no ônibus, na rua, seja onde for. Né? Começar a entender melhor as palavras ditas pelo Cristo, né? E que foi aí trazida pelos evangelizadores, pelos evangelistas, né? No Evangelho, para que a gente possa tirar, então, isso tudo do teórico e começar a trabalhar na prática. E aí a gente entra no mundo regenerado, né? De uma forma mais preparado. Então, é o que ele está dizendo aqui no item 17, né? E continuando, ali, contudo, não existe ainda felicidade perfeita. No mundo regenerador, ainda não temos felicidade perfeita. Mas é a aurora da felicidade. O homem ainda é carne, por isso mesmo sujeito às dificuldades, né? Ainda teremos dificuldades para enfrentar, das quais são livres somente os seres completamente desmaterializados. Há ainda as provas a sofrer, mas elas não são as dores angustiantes mais que nós vivenciamos aqui na expiação. Comparados à terra, esses mundos são muito felizes e muitos dentre vós estariam satisfeitos de ali descansar, pois é a calma após a tempestade, é a convalescença após uma doença cruel. Mas o homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê melhor o futuro que vós. Ele compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que tornam dignos quando a morte novamente chegar para lhes dar a verdadeira vida. Então a alma livre planará sobre os horizontes. Não haverá mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando as emanações do próprio Deus em perfumes de amor e caridade que emanam do seu regaço. Mas, infelizmente, nesses mundos o homem ainda é falível e o espírito do mal não perdeu completamente o seu império. Existe ainda, né, dentro da gente essa fagulha, né, do mal, porque isso não se perde assim, né, de uma hora para outra, é um desenvolvimento. Não avançar é recuar, e se ele não é firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde os esperam novas e mais terríveis provações. Então, se a gente insiste em manter-nos no mal, no prejuízo ao próximo, assim como nós mesmos, né? Não querendo evoluir, trabalhar para essa evolução acontecer, podemos voltar a reencarnar em mundos de expiação, né? Então, assim,
O espírito, ele não... Deus não quer que o espírito retroceda, mas muitas vezes ele está precisando de novo passar pelas provas lá, expiações. Então, ele volta a reencarnar lá. Contemplai, pois, a noite, esta abóboda azulada, né? Esse céu lindo, maravilhoso, ao entardecer, no momento do repouso e da oração. E das inumeráveis esferas que brilham sobre vossas cabeças, clamai pelas que levam a Deus. E suplicai a Ele que um mundo regenerador vos receba após a expiação na terra. Então, minha gente, o movimento é nosso, o empenho é nosso. Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode mudar questões nossas íntimas, de moralidade, de comportamento. Somos nós que podemos fazer isso. Se nós já caminhamos até aqui, estamos em mundo de provas e expiações, já passamos por mundo primitivo, já sofremos muito mais do que sofremos hoje. Então, será que o nosso coração não anseja, não deseja por um mundo melhor? Então vamos trabalhar para alcançar esse mundo melhor. Fazendo a nossa reforma íntima, buscando lá no íntimo de nós aquilo que só nós sabemos que não está bom e que precisa ser mudado. Não devemos e não podemos e não temos nenhuma condição de indicar o nosso dedo nas falhas alheias. Porque ninguém tem o poder de transformar a vida de ninguém. Mas a nós cabe essa transformação. Esse apontar de dedo para nós mesmos cabe. Essa viagem profunda no íntimo do nosso ser cabe. Porque é só assim que nós vamos enxergar aquilo que está ruim ainda e que eu preciso correr atrás desse prejuízo e modificar. Porque assim eu estou caminhando para... me preparando e caminhando para chegar a esse mundo regenerador. E assim, depois do regenerado, né, do mundo regenerado, os outros tantos mundos que me aguardam. Então, eu já usei aqui esse exemplo, mas vale a pena usar de novo. É como a escola. A gente não entrou lá no prezinho, primeiro ano, segundo, terceiro, faculdade. É um nível superior, vamos chamar assim, que a gente está almejando. A nível de melhora, de conhecimento. Cada vez que nós reencarnamos num planeta melhor, nós estamos aprendendo muitas coisas e nos melhorando. Então, isso só pode ser bom para o espírito. Então, pensem, reflita sobre isso, que é assim, uma grande reflexão que vai gerar mudança dentro de cada um de nós. Ok, meus irmãos? Então fica aqui essa linda mensagem do Evangelho. Voltem lá, leiam de novo, leiam o capítulo todo, trabalhem essa reflexão, esse entendimento e busquem sempre conhecer mais sobre cada um dos nossos mundos, para que a gente possa se empenhar mais, né, em estar neles. O que eu preciso para estar no mundo regenerado? Então, vou lá e trabalho em mim. Depois, nos mundos felizes, o que eu preciso? Vou me melhorando cada vez mais. Porque Deus criou a cada um de nós com um único propósito: sermos espíritos de luz. No sentido de elevação, porque luz nós temos dentro de nós já. Mas essa luz vai brilhar muito mais um dia que nós formos espíritos já perfeitos, que não vamos nem ter necessidade de voltar à carne de novo. Então eu não quero isso para mim? Claro que eu quero. E tenho certeza que vocês também querem. Vamos trabalhar para que isso um dia seja possível e que seja possível o mais depressa, né, possível. Quanto mais eu me melhoro, mais eu me oportunizo a isso, não é? Muito bom. Agora nós vamos encerrar aqui a parte do Evangelho e vamos passar para a nossa vibração. Então vamos vibrar nesse momento por todos os nossos irmãos em necessidade neste planeta, incluindo a cada um de nós também, que somos tão necessitados ainda das bênçãos e do perdão de Deus.
Que Jesus possa estar presente no coração de cada um de nós, nos fortalecendo para as nossas transformações necessárias para nos tornarmos pessoas melhores. Vibremos por todos aqueles que sofrem no planeta. Estejam eles onde estiverem, que as suas dores sejam amenizadas e que seus pensamentos sejam envolvidos com intuição para que busquem a palavra do Cristo como a forma curativa para todos os seus males. Vibremos por todo o nosso planeta, pelos hospitais, pelas nossas crianças e idosos, nossos irmãos que estão nas ruas. Vibremos por todos os centros religiosos que acolhem as pessoas e ajudam a passar pelo processo da dor, mostrando que há outros caminhos. Lembrando sempre da nossa casa, Centro Espírita Irmãos de Batuíra, todos os trabalhadores, todos os assistidos. Vibremos por aqueles que deixaram o planeta Terra, principalmente aqueles que deixaram através do suicídio. Que todos, independente da forma que deixaram o corpo físico, que a morte os levou, que eles sejam recolhidos, abraçados, consolados para essa nova existência que se inicia. Vibremos pelos nossos lares, principalmente para os lares que estão em desarmonia. Vibremos por cada um de nós, para que possamos fortalecido ser luz dentro das nossas casas. E aqui nesse momento, deixemos uma vibração aqui no pé de Jesus, pedindo a Ele humildemente, Mestre, juntamente com a sua equipe espiritual, encarregue de levar aonde houver dor, sofrimento, onde só o Senhor visita, que eles possam receber esse carinho, esse afago, esse amor que só o Senhor tem para nos dar. Que assim seja, graças a Deus. E agora, meus irmãos, vamos para a nossa prece de Cáritas para finalizarmos o nosso evangelho desta noite. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho,
onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Então, nós terminamos por aqui, meus irmãos, o nosso evangelho desta noite. Deixo aqui o meu grande abraço a todos vocês e o desejo de que o Mestre Jesus envolva todos na sua infinita misericórdia. Um grande abraço, até a próxima oportunidade.